Bem-vindos a mais um episódio do Evida Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidradenite supurativa. Comigo a gente tem uma paciente, Jéssica. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, amei. A gente vai contar um pouquinho aqui, né? Ela vai contar, no caso, sobre a história dela. Então, como foi o diagnóstico, se foi difícil, com quantos anos, pra gente entender um pouquinho melhor, né? Como que foi esse início da jornada. Sim. Eu sou Jéssica Tawane, eu tenho 33 anos e comecei a sentir a hidradenite se manifestar em mim aos 17, mais ou menos. É uma doença que vem nessa fase mesmo, né? Uma doença que começa ali no início da vida adulta. E a gente tem uma dificuldade com a hidradenite que segundo o Ministério da Saúde, o tempo médio de diagnóstico da doença é de 7,2 anos. Só que eu não entrei nessa estatística porque a minha avó foi diagnosticada e minha mãe também, foi diagnosticada antes de mim. Então, conforme as lesões começaram a aparecer, a gente já tinha essa hipótese. Direcionamento, né? Exato, na cabeça. Então, a gente já foi no dermatologista, ou seja, já acessou quem é o especialista certo, né, que é o dermatologista. Então, não fui num clínico geral antes, como vários pacientes fazem. Não fui infectologista. Que é o maior problema, né? Essa demora é um dos maiores problemas. Com certeza, com certeza. Eu fui no derma e já falei, eu acho que é. E aí ele já começou a investigar e falou, não, é hidradenite mesmo. E aí eu comecei a tratar. A minha é Hurley 3, que é o mais grave, né? Que tem, são 3 estágios. Então tem leve, moderado e grave. O meu é grave. E esse tempo de diagnóstico é muito ruim porque a gente perde uma janela de oportunidade de tratamento muito boa. Então, por exemplo, para casos leves, a gente consegue, só explicando que a hidradenite de forma muito rápida, é uma doença... melhor, nem pensei. É uma doença dermatológica crônica, né, autoinflamatória, então ela inflama muito, ela causa nódulos, e a origem dela é no folículo piloso, que é onde nasce o nosso pelo. Então, esse pelo ali não funciona bem, gera uma resposta inflamatória, e aí isso vira um abscesso, que é tipo... Quem não sabe o que é abscesso, é assim, gente, um furúnculo gigante, sabe? É um vulcão na sua pele, assim, cheio de pus. E ela drena, né? Sai o pus e ela cicatriza de uma forma que não é normal também, não é uma cicatriz comum. É em formato de... ela cicatriza em fístula, que são túneis interligados sobre a pele. Então, a minha pele, por exemplo, ela tem vários túneizinhos dentro dela, você levanta, assim, dá pra ver do outro lado, sabe? Que é a imagem que a gente tem quando pesquisa, né? Sim, então é bem diferente, assim, é bem característico da doença mesmo. E aí, se você tá num estágio leve, por exemplo, né, você consegue fazer, por exemplo, depilação a laser e já queimar o folículo. Então, você já resolve muito da doença. E, assim, a maioria esmagadora dos pacientes de hidradenite supurativa, as pessoas que convivem com a doença, não conseguem chegar nesse estágio leve, porque quando vão descobrir já estão no moderado, grave, e aí vão ter que acessar outros tipos de tratamento. Porque eu, por exemplo, não posso fazer a laser, porque aí já está tomado pelas lesões, já não tem como queimar lá o folículo. Mas quando você foi, já estava num estágio mais grave? Não, o médico não me deu essa opção. Não sei se na época não tinha pesquisa sobre isso, porque né, eu tenho 33, então faz uns anos aí já. Tava leve, mas foi evoluindo. Foi evoluindo. E aí começou, tipo assim, virilha e depois axila. E eu fazia uma coisa que não pode fazer, eu depilava com cera. Sabe, cera quente, lembra disso? Então, assim, eu tirava lá do folículo, coisa que eu não posso. Hoje em dia eu não depilo nada, assim. Então, eu piorava a doença por não saber como manejar. Fui falar difícil, me lasquei. Como manejá-la. Então, eu piorava ela, sabe? Então... assim, foi piorando por eu não saber como cuidar, e eu só fui descobrir como cuidar e pesquisar melhor, e entender, e já estava grave. Só que é uma coisa muito louca, porque na época, a hidradenite ela é tão pouco pesquisada, quer dizer, ela é tão recentemente pesquisada, porque agora tem bastante coisa, tem bastante pesquisa. A gente começou a conseguir falar dela agora. Exato, exatamente.
que você colocava no Google o que é hidradenite supurativa e vinha que era uma doença das glândulas sudoríparas, assim, uma coisa errada. Então, nem eu sabia exatamente o que era, ninguém sabia, assim, sabe? Então, quando eu explicava para as outras pessoas, quando eu falava sobre isso, eu falava de forma errada. Então, realmente, precisava desse movimento de conscientização e tal. Ainda mais que você já tinha contato com a doença e mesmo assim era difícil, né? Super. Então a gente imagina antigamente, quando não tava nesse estágio das pesquisas e tudo, para alguém descobrir, realmente demorava todos esses anos mesmo. E ainda eu sou uma pessoa que tive acesso à educação, sou uma pessoa que sei pesquisar, né? Então, para mim é mais fácil chegar a respostas, né? Então eu fico pensando como é uma outra população do Brasil, né? Aqui a gente que, sei lá, tem acesso a ensino superior e tal, a gente é muito pouco por cento do Brasil, né? A gente não é o retrato do Brasil. O retrato do Brasil é uma galera que não tem acesso ao que a gente tem acesso, né? Então isso... A dificuldade é muito maior. Muito maior, muito maior. E sem contar que, assim, de São Paulo, pô, tem não sei quantos centros de dermatologia aqui, tem médico a rodo, e aí você vai ver no resto do Brasil uma coisa super escassa, sabe? Sim. Então é bem complicado, assim, e é uma doença que dói muito, que te paralisa, assim, eu já fiquei de cama por muito tempo, sabe, sem conseguir levantar, porque você fica cheio de inflamação, assim, todo cheio de pus e dói muito, 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 muito. Uma das comorbidades é a depressão, porque causa isolamento social, você não consegue sair de casa. Então, é o que eu falo até para as pessoas que convivem com hidradenite, eu falo, se Maomé não vai até a montanha, traz a montanha até Maomé. Então, assim, não pode sair, chama os amigos, chama a família, sabe? Não fica sozinho, não se isola. Então, acho que isso é um ponto muito importante, que é cuidar da saúde mental, sabe? Para você... Não, acho que quanto mais estresse, quanto mais tristeza, pior também, sabe? Então, tem várias características da doença, assim, que elas são muito complicadas, assim, pro viver, assim, pra gente viver bem, sabe? Sim. Mas e aí você fala, você teve esse diagnóstico rápido, mas a doença evoluiu. Ela evoluiu rápido ou é algo gradativo, que demorou um pouco? Por causa da depilação, imagino eu, ela evoluiu bem rápido, assim, ficou... Quando eu tava, sei lá, começou com 17, 5 anos depois, com 22, eu já tava péssima, gravíssima, assim, já tava muito mal mesmo. Então, foi bem rápido e foi muito assustador, assim, eu passei por maus bocados, até... Também aprender como prevenir as lesões, né? Então, por exemplo, minha roupa é mais larga, porque eu não posso ter nada, a gente não pode ter atrito na pele. Então, costura dura, assim, não pode ter. Eu tô de calça jeans porque eu vim aqui pra gravar e vou embora, entendeu? Não uso, é só algodão, moletom. Então, no meu dia a dia, todas as minhas roupas são mole, com a costura bem levinha. Então, coisas para prevenir. Então, limpar sempre muito bem. Então, tomar, sei lá, 2 banhos por dia, se puder, um quando acorda, um antes de dormir. Que mais que eu faço de prevenção? Menos estresse, tem coisa de alimentação, né? Leite faz muito mal também para hidradenite. Coisas que eu não sigo, né? Porque leite eu amo. Gente, como é difícil tirar meu cafezinho com leite de manhã. Ai, que horror. Mas pelo menos você sabe, eu acho que a gente tem que... O mais importante é saber, né? Porque muitas pessoas não sabem. Então elas não sabem o que tá causando aquilo. Elas podem estar usando tal roupa, comendo tal alimento, bebendo tal bebida, e ela não sabe o que tá causando. Esse é o maior problema. Sim, não, com certeza. Você tem acompanhamento ainda. Sim, a falta de informação é o pior, verdade. Tem também... peraí que eu esqueci agora. O que eu ia falar além do leite? Ah, tá. Tabagismo. Tabagismo é uma coisa que piora super. E eu já tentei parar de fumar, assim, 5 vezes. Faço acompanhamento psiquiátrico. Tô nessa jornada também de parar de fumar. E aí dá a dor da doença. E aí você fica estressado. E aí você quer aliviar isso em algum lugar. E aí você alivia onde? Ou na comida... E a obesidade também é um fator de risco, então o ideal é que você seja magro. Nunca fui magra, na minha vida toda eu falo, eu já nasci com, sei lá, 61 quilos, entendeu? Nunca fui magra na minha vida inteira, nasci gordinha, fui uma criança gorda, adolescente gorda, sou uma adulta gorda, então é difícil para eu emagrecer, né?
Mas o ideal é que eu emagreça. Eu consegui emagrecer uma vez na minha vida. Fiquei com 60 quilos, uma coisa inimaginável, e melhorou muito. As lesões melhoraram. A maioria dos pacientes são pessoas gordas. Porque tem esse atrito da pele e a gordura também é muito inflamatória, né? Então tem isso também, acaba piorando. Então cuidar da alimentação, cessar o tabagismo, não tomar leite, né? Cuidar dessas coisinhas, não deixar esse atrito, que nem agora vai começar a fazer muito frio em São Paulo. Eu já tô em pânico, porque eu preciso usar casaco, sei lá, um moletom por baixo, um casaco por cima, porque eu fico com frio. Uhum. Só que a costura, a minha axila fica toda inflamada, porque fica roçando assim, e aí machuca muito, muito mesmo. Então é uma doença que, assim, eu falo que, pelo menos, eu fiz do limão uma limonada, de fazer esse trabalho de conscientização na internet. Então, querendo ou não, é uma dor que eu consigo pegar essa dor e transformar ela em força para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que eu, entendeu? Porque você conseguiu crescer, eu acho que crescer como pessoa nessa trajetória, né, da doença. Porque quando você começou, me corrija se eu estiver errada, não era a mesma força, né? Não, com certeza no início não. de tudo. Então é muito bonito ver o trabalho que você faz nas redes sociais justamente por isso. Sim. Porque não é que é fácil. Ninguém nunca falou que é fácil. Sim, com certeza. Pra ninguém Acho que nenhuma dessas doenças hematológicas que a gente fala aqui são fáceis, mas é você conseguir exatamente o que você falou, fazer do limão uma limonada, conseguir o que eu consigo tirar daqui pra ajudar o próximo que já esteve, porque aparece muita gente pra você que tá no começo, sim, ou não? Sim. Muita gente no começo e muita gente que tá há muitos anos e ainda não teve o diagnóstico e descobre e fala, opa, peraí, faz 15 anos que eu sofro com um negócio que todo mundo fala que é furúnculo, então pode ser outra coisa? E aí volta e fala, fui diagnosticado. Então isso é muito legal. Eu falo, cara, eu ganho meu dia de ler um depoimento de uma pessoa que foi ajudada pelos conteúdos. E é uma coisa muito doida, porque eu já trabalhava com internet, eu era youtuber, e aí eu comecei a falar sobre hidradeniite porque teve um dia que eu deixei de postar vídeo porque eu tava muito inflamada, tava com muita dor. E aí eu fiz um vídeo depois e falei, gente, eu tenho essa doença, isso aconteceu na minha vida, tal, não sei o quê. E aí comecei a falar sobre isso e vi que tinha gente para ajudar, que tinha esse movimento, que ia ser mais um propósito de vida também falar sobre isso online. Não é uma coisa que todo mundo se agrada, porque eu também sou bem assim, ousada, entendeu? Eu sou corajosa, porque eu boto meu corpo pra jogo. Tiro a roupa pra tirar foto. Não fico nua, tá? Eu fico não, assim, de top, assim, tiro a roupa, mostro as lesões, mostro como é a axila, mostro como é tudo. Fiz um vídeo agora que vai sair daqui a pouco, que é a tour pelo meu corpo. Então eu mostro como que é meu corpo inteiro, minhas lesões. E tem gente que não gosta de ver, porque é uma pessoa fora do padrão, é uma pessoa gorda mostrando um corpo machucado, um corpo lesionado. As pessoas estão na rede social pra ver o bonito, né? Pra ver o plástico. O que é mais bonito do seu trabalho, eu acho que, e isso eu falo assim, pra qualquer pessoa que esteja nas redes sociais pra falar de uma doença, pra mostrar algo que foge do comum, do padrão, falo comum, né? Padrão essa palavra. Que os outros parece que não querem ver porque, eu tô lá pra ver o básico. E isso que é tão bonito, é você parar e falar, esse aqui não é o padrão que todo mundo tá postando, mas eu preciso postar. Você criou uma comunidade, né? Você criou um espaço pra isso. Exato, Eu dei sabe aquele TED Talk? Eu fiz um que era justamente sobre padrão de beleza, né? Porque eu sou uma pessoa muito confiante, assim, de beleza. Eu me acho bonito. Assim, real, eu me acho bonito. Mas tem que ser assim. Porque eu acho que se eu não me achar, ninguém vai achar eu vim com esse corpo e, sabe? Então, boto pra jogo mesmo e eu acho que a sua confiança vende muito, sabe? E as pessoas precisam, principalmente quem tem hidradeniite, a gente vê em alguns pacientes, tem muita vergonha do corpo, né? Então é muito bom ouvir isso que você fala, porque que mais pessoas que estão ouvindo a gente agora consigam pegar isso que você falou e entender que é possível você gostar do seu corpo. Sim, tem gente e você que não tem vai que gostar. Tem gente que não vai à praia, tem gente que não vai, sei lá, pra piscina, não curte o verão, sabe? Tem gente que deixa de viver por causa disso. E aí eu comentei do TED, porque fazendo a pesquisa para fazer a palestra, eu descobri que padrão, a origem, a etimologia da palavra vem do latim patronus, que significa patrão também.
também a origem de patrão. Então, o padrão, na verdade, não é o que a gente pensa, tipo assim, um padrão. Na verdade, é uma coisa que manda em você, né? Te faz, é uma coisa construída social. Não é muito louco, assim? Muito louco de pensar nisso. De pensar que deu origem a patrão, sabe? Então, eu sempre penso, padrão não é pra se seguir, porque, na verdade, ele tá mandando em mim, sabe? Quem tem que mandar aqui sou eu, porque é minha vida, não tem fórmula, não tem, sabe? O importante é ser feliz, sabe? Regra número 1, não desrespeite os outros, sabe? Não faça mal pra ninguém e seja feliz, sabe? Então, acho que é importante mostrar outros corpos, sabe? Mostrar pessoal com psoríase, com vitiligo, com dermatite atópica, sabe? Com artrite psoríasica. A gente botar nosso corpo pra jogo, pra gente mostrar que a gente tem direito a essa felicidade, sabe? Até porque muitas pessoas, e eu acho que isso é o que a gente mais vê, se sentem sozinhas, né? Sim. Então, a gente vê muito nas redes sociais da Fundação que é exatamente isso. As pessoas falam, achei mais gente, nossa, não sabia que era assim, achava que eu tava sozinha, nunca gostei. Enfim, o que as pessoas mais sentem, até em eventos, em tudo, é que elas não têm um suporte, elas não têm ideia de quantas pessoas têm. E a gente fala isso até por história própria, né? Quando começou todas as doenças dermatológicas, foi porque eu tive uma pessoa que passou na minha vida que tinha dermatite atópica e eu não tinha ideia de quantas pessoas tinham. Sim. E aí foi nesse começar dermatite, psoríase e hidradenitis suppurativa que do nada começou a aparecer, assim, pessoas que estão do meu lado, que eu convivo há anos, eu tinha, mas é que tá em remissão, ou você não vê meu corpo. Exato. Como assim? E essa é a importância da gente falar tanto sobre isso, que é a gente começar a fazer todo mundo que tem se posicionar e aceitar quem é, principalmente. Sim. Porque assim todo mundo vai ficar mais confortável, todo mundo vai ver que não tá sozinho, que existe uma comunidade enorme de pessoas pra ajudar. Com certeza. Não, com certeza, exatamente isso. Eu acho que é muito importante ficou uma palavra super piegas, assim, que é a representatividade, né? Mas é importante você ter uma representação e você olhar e falar, nossa, olha, é igual a mim, sabe? Assim, não tô sozinho no mundo, né? Dá uma sensação de comunidade e é super importante mesmo, porque... De acolhimento. De acolhimento, exatamente, é muito importante. Eu acho que o acolhimento é a palavra que mais dá força para as pessoas, né? Se sentir acolhido. É a primeira etapa. Então, por exemplo, até voltando um pouquinho nessa história, o fato de você ter falado que sua mãe tinha, sua avó tinha, isso trouxe um acolhimento dentro de casa, não foi? Com certeza. A gente lidava juntas, né? Então, uma apoiando a outra. E pra mim não era tão estranho o meu corpo, porque eu via o corpo da minha mãe assim. Era o corpo da mesma maneira. Lesões, uma axila toda cheia de ponto, uma virilha toda cheia de nódulo. Então, pra mim já era normal, né? Já era um padrão que existia, né? Então, eu também não me considerei, nossa, eu sou um ET, sabe? Não sou... Você já tinha visto. Já tinha isso. Então, eu acho talvez que isso faz parte da construção da minha autoestima, dessa minha segurança, sabe? E, claro que não é uma coisa dada, não é que eu sou assim, acordei, sou sempre assim, nossa, como eu sou maravilhosa. É uma coisa diária. Tem dia que eu também olho e falo, nossa, Jéssica, você é horrível, cara, sabe? Então, é uma luta que é uma batalha diária mesmo, assim, sabe? Pra você se aceitar, é aceitação no final das contas, né? Sim. É difícil aceitar uma doença, cara. Você se amar também por isso, sabe? Então, eu sempre, assim, eu pensava assim, e se eu pudesse escolher, assim, conversar com Deus e falar, Deus, por que eu não nasci sem hidradenites, sabe? É difícil você pensar, não, eu vim perfeita, sabe? Do jeito que eu sou. E me amo do jeito que eu sou. Eu só sou quem eu sou por ter hidradenites também, sabe? Acho que eu sou uma pessoa, por exemplo, mais compassiva, mais empática. Acho que eu tenho mais facilidade de me botar no lugar do outro. Faz parte de você isso, Exato. de quem você é, do seu ser. E eu acho que a doença também vai construindo essa persona diferente, sabe? Do que uma pessoa que tem uma vida um pouco mais fácil, não sente tanta dor, né? Então, eu acho que isso afeta o paciente e ele fica mais sensível, assim, né? Sensível do lado bom da palavra, eu digo, né? Então, eu gosto de mim também por isso, sabe? Acho que Deus... aliás, aí vem de novo o TED, lembra que eu falei? Eu adoro etimologia porque eu acho que explica muito o que a gente tá falando, assim, né? Sim. E eu fui pesquisar
A gente tem muito isso da perfeição, né? Porque a gente vê corpos perfeitos, a gente vê tudo perfeito, né? As celebridades são perfeitas e tal. E aí eu descobri que a origem também da palavra vem do latim perfectus, que na verdade significa completo. Então, o conceito de perfeito, ele é depois, ele não existe. Na verdade, para você ser perfeito, você só precisa ser completo. E isso pra mim é a coisa mais linda do mundo. Nossa, porque sim. não é? Porque você ser completa. Então eu sou completa assim, com lesão, do jeito que eu sou, sabe? Com esse cabelinho, exato, com esse jeitinho. Que todo mundo que tá ouvindo a gente consiga sair com a mesma cabeça que eu vou sair, que é, meu Deus do céu, agora aprendi um monte de coisa diferente da vida que eu não sabia. Porque feliz. Eu adoro essa parte da etimologia também, porque a gente vê o quanto foi construído em cima de algo que não era aquilo, né? Com certeza. Então, o conceito da perfeição, o conceito do padrão, na verdade, foi o que a gente vê hoje em dia é construído. Exato. E que a gente consiga, então, se apegar um pouco a palavra original. Então, o ser completo, o não deixar que o padrão que tá impondo na gente, né? Sim. Muito legal, essas palavras realmente acho que fazem uma diferença e que todo mundo consiga entender um pouquinho mais o quanto essa palavra pode mudar, né? Ser feliz. Completo é ser quem você é. Exato, ponto. Exatamente. Com tudo que você é, como pessoa, independente de ter uma doença, não ter. Mas também a gente gosta muito de falar para muitos pacientes que a doença não te define, né? Por exemplo, pegando dermatite atópica como exemplo. Porque tem muita gente que fala, eu sou atópico. Você não é atópico. Você é uma pessoa. Você é X, você é Y e você tem aquela doença. Então, eu peguei esse exemplo porque tem a palavra específica, né? Mas é parte do seu ser. Você é completo porque é uma parte de você. Você não é aquilo. Com certeza. Eu costumo falar que eu convivo com a hidradenitis supurativa, né? Eu não falo, sei lá, paciente, ou eu tenho, ou eu falo assim, a doença com a qual eu convivo, assim, sou eu e ela, né? Nós lado duas aqui, lado a lado, convivendo, sabe? Então, assim, acho que não me define, mas faz parte da minha vida. Exato. Isso é bem interessante também. E é incrível pensar nisso, é uma parte de você. Sim, sim. Bom, é isso pelo episódio de agora. Acho que a gente falou bastante, coisas muito importantes. Muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso conversar com você. Eu que agradeço, foi uma delícia. E até um próximo episódio, obrigada.